Olá pessoal, seja muitíssimamente bem-vindo. Eu sou o Jason Ferrer e você está no canal Além da Fé. Saiba que é uma honra e um privilégio muito grande receber você que está aí no norte, no sul, no leste e no oeste do Brasil. E você que está fora do Brasil, por gentileza, receba o meu fortíssimo abraço. Bom, hoje falaremos sobre um assunto importantíssimo. Olha o tema: Jesus, um pregador iludido. Conheça as predições que não se cumpriram e não se cumprirão. Então, se você gostar deste assunto, deste conteúdo, eu vou pedir a você encarecidamente, por favor, por gentileza, inscreva-se, curta, comente, compartilhe, seja membro deste canal e ative o sininho das notificações, pessoal, tá? E vou te pedir também encarecidamente, me ajuda nesta causa. Não é fácil carregar todo o peso dessa responsabilidade sozinho, então eu vou pedir a você, por gentileza, você que compactua, você que faz parte dessa sociedade, você que faz parte desta comunidade, você que se sensibiliza com isso, nos ajuda nesta causa. Se você puder também, seja membro deste canal, que vai ajudar bastante. O canal Além da Fé, ele se manifestou para desfazer as mentiras e as obras maléficas das religiões. O nosso trabalho aqui é um trabalho que você que está aí, que você conhece, você que caiu aqui de paraquedas, entenda que o nosso trabalho é um trabalho de enfrentamento. Por isso, nos apoie, ajude a financiar este projeto, tá ok? Bom, vamos chamar a vinheta e já voltaremos para o tema. É VaptVupt. Vamos nessa. Você sabia que Jesus é só uma personagem fictícia? Isso é tudo mentira. Eles não existiram. Tudo é alegórico. Tem mulheres sendo apedrejadas e enforcadas. Se a gente não usa um neurônio para pensar. Se você vê alguém ressuscitando morto, foram dizimados de forma covarde e extremamente brutal. Além da Fé com Jason Ferrer. Vamos aqui rapidamente tratar sobre este assunto daqui para frente, mas antes eu vou pedir a você que, se você puder, quando você sair deste vídeo, dê uma olhada nos vídeos que nós temos. A Farsa da Volta de Jesus, volume 1, e a Farsa da Volta de Jesus, volume 2. Outro vídeo também. Jesus voltou no ano 70, volume 1. Jesus voltou no ano 70, volume 2. Então esses dois vídeos, eles vão te ajudar tremendamente para que você possa dar um acompanhamento a esse assunto sobre a cristologia bíblica, tá ok? Bom, gente, Mateus capítulo 17, versículo 27 e 28 diz o seguinte: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e dará a cada um segundo as suas obras. E diz o seguinte: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no reino. E este capítulo de Mateus, capítulo 16, está muito ligado a Lucas, capítulo 9, versículo 26 e 27, que diz o seguinte: porque qualquer que de mim e de minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória, e na glória de seu Pai e dos seus santos anjos. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. A pergunta que não quer calar, Brasil, é o seguinte: quando estas profecias se cumpriram? E uma outra pergunta importantíssima: qual ou quais destes discípulos não provaram a morte até que viram o Filho do Homem voltar na glória de seu Pai? Então essas são as perguntas fundamentais. Então, será que ninguém percebeu que o suposto Messias foi um tremendo mentiroso ou um profeta completamente iludido e esquizofrênico? Será que ninguém percebeu isso nas Escrituras até agora? Gente, existe uma guerra totalmente interminável entre os teólogos sobre as interpretações escatológicas sobre a volta de Jesus e o fim de todas as coisas. Aí você vê pré-milenistas históricos ou clássicos, né, brigando desesperadamente com pré-milenistas, dispensacionalistas. Aí você vê esses dois brigando com pós-milenistas e amilenistas. Quer dizer, são um constante pé de guerra e tudo isso por causa de interpretação. Todas essas posições escatológicas, elas apresentam complicações, que não é brincadeira, na área da interpretação da Bíblia. Justamente porque todos consideram a ideia de que Jesus falou a verdade.
Então, se Jesus falou a verdade, estas coisas se cumpriram. E se cumpriram, se cumpriu aonde? Como? De que forma? Aí algumas pessoas dizem que se cumpriu na transfiguração, outros vão dizer que se cumpriu quando Estevão olhou para cima, vão dizer que se cumpriu de diversas formas. E eu vou apresentar alguns modelos aqui e vou até mesmo trazer aqui o pastor César Cavalcante, aonde ele vai falar sobre este assunto. E você vai ver o ponto, você vai ver os dois pontos, tá? O meu ponto e o ponto de vista de um pastor, teólogo e escritor, mas antes eu quero te explicar algumas coisas interessantíssimas. Algumas pessoas, inclusive, me perguntam o seguinte: Jason, João, ele escreveu o Apocalipse dentro de um caráter preterista, historicista, futurista ou idealista? Gente, por favor, essa informação não é nada importante. O mais importante é sabermos que nenhuma destas visões puderam ser verificadas em tempo algum. O mais importante ainda é sabermos que, independentemente do esforço dos teólogos, o Jesus dos evangelhos mentiu e enganou a todos de sua época. Então tá aqui, é isso que nós vamos verificar, é Bíblia com Bíblia. Mas como eu te disse, antes de abordarmos o assunto, vamos ouvir a explicação do pastor César Cavalcante, que também é teólogo, apologista cristão, né? Um apologista cristão e também escritor de teologia. Vamos lá, vamos ver o que ele tem a dizer. Quem fala? Oi, aqui é o Carlos, de Guarulhos. Oi, Carlos, bem-vindo ao programa. Sua pergunta, meu irmão. Pode ser eu primeiramente, e aí, Amém. a todos. Eu queria tirar uma dúvida sobre um versículo de Mateus 16, versículo 28, que ele fala assim, garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Queria tirar uma dúvida sobre esse versículo aí. Então você vai perceber, por exemplo, que o rapaz vai fazer uma pergunta simples, né? Quais foram os discípulos ou quando aconteceu essa mensagem de Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28. Agora veja qual é a explicação dele. E a dúvida é? Então, porque ele fala que aqui está escrito que alguns aqui ainda não Perdão, que estou meio nervoso. Não, eu entendi o texto, conheço o texto. Faz sua pergunta. Então, porque ele fala assim que alguns ainda não permitirão ver a morte antes de verem o Filho do Homem em seu reino. Então, é como se... Você está com a Bíblia aberta aí? Pelo jeito você está com a Bíblia aí, né? Tô. Entendi. Isso. Lê de novo. Lê de novo o versículo que você está com problema. Lê de novo. Certo. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Então Continua, é como se Jesus voltasse... não fala nada, continua. Esse é o último versículo, né? Não, tem mais versículo. Continua a leitura, vamos lá. O versículo 28 aí depois vai para o capítulo 17. Certo, então continua, no 17. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou, em particular, em um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Você lembra que essa transfiguração deixou Jesus igual ele aparece lá no Apocalipse, com o corpo glorificado, certo? Certo. O que Jesus prometeu no versículo 28, ele cumpriu no próximo versículo. Ele diz o seguinte: alguns de vocês que aqui estão não vão passar pela morte sem que antes tenham visto o Filho do Homem no seu reino. E ele cumpre isso, levando Pedro, Tiago e João para um alto monte. E naquele alto monte ele se transfigura diante deles, que são alguns dos 12 que ali estavam, esses são Pedro, Tiago e João, e eles têm a experiência de ver Cristo como Jesus é no reino. Eles têm a experiência de ver Cristo completamente glorificado. Entendeu? Sim, agora entendi completamente.
Faz todo sentido. Tá bom. É porque eu achava que como com a volta de Jesus, que ainda não tivemos, né? Assim, essa última volta, e ele disse no versículo 28 como que ainda pessoas ali, ainda antes que viesse a morte a elas, veriam a volta dele, como se fosse isso, entendeu? Mas não é a volta dele, tá dizendo assim, vão ver o Filho do Homem no reino. E aí Jesus aparece como ele está lá no reino. Entendeu? Porque já parte de uma pressuposição, né? Que ele já partiu dessa pressuposição e falou, então é a volta de Cristo. Mas não é a volta de Cristo, mas é o Cristo glorioso ali. E isso acontece no próximo versículo. Sim. Tá bom, cara? Eu entendi. Muito obrigado, hein? Deus abençoe. Fica na... Bom, como vocês mesmos puderam entender, por exemplo, César Cavalcante é pastor, né? Ele tem um conhecimento grandiosíssimo dentro de teologia, e o que me deixa muito desconcertado é o pastor ele seguir o texto do capítulo 17 e dizer que o versículo 27 e o versículo 28 se cumpriram. Gente, por gentileza, eu gostaria que você pudesse dar uma olhada. Será que realmente se cumpriu isso aqui? Olha, atente-se, eu gostaria que você se atentasse diretamente ao que a Bíblia diz. Olha, os 3 evangelistas, eles registraram que a transfiguração ocorreu 6 dias depois desta afirmação, implicando assim o cumprimento da predição. Quer dizer, 6 dias depois. Agora tem uns problemas. Quais são os problemas? Primeiro, a transfiguração não se qualifica como cumprimento disto, porque não é uma vinda. Entenda o que é que o versículo diz aqui, pessoal. Olha, porque o Filho do Homem virá. Se ele virá, é porque ele está em outro lugar, tá certo? E Jesus estava lá. Então, como é que o versículo diz assim? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará cada um segundo as suas obras. Então, quer dizer, o monte da transfiguração não envolve anjos. Segundo lugar, não envolve anjos. O monte da transfiguração não é acompanhada de retribuição segundo as suas obras. E outra coisa, o monte da transfiguração não envolve reino. É o que diz aqui. A Bíblia está deixando bem clara que estes versículos 27 e 28 não se cumpriram na transfiguração por hipótese alguma. Ele deixa bem claro, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos. No Monte da Transfiguração tinha algum anjo lá? Por gentileza, tinha algum anjo lá? E então dará cada um segundo as suas obras. O que foi que Jesus deu a cada um, a cada ser humano, segundo as suas obras? Lá no Monte da Transfiguração, nada, segundo as suas obras, nada. E em verdade vos digo que há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem. E outra coisa interessante, com menção à retribuição, percebe-se que Jesus estava se referindo ao segundo advento. Sua vinda gloriosa entre as nuvens do céu, que seria avistada por todos. Jesus estava falando disso aqui. Ele vai dizer o seguinte, olha só, no capítulo 24, versículo 30, ele diz assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Era disso que Jesus estava falando. Jesus não estava falando para os seus discípulos, olha, eu vou me transfigurar daqui a 6 dias, cuidado para vocês não morrerem. Vão ter alguns aqui que não vão morrer até que vejam vir o Filho do Homem. Ora, se Jesus estava com eles, como é que Jesus ia vir? Vir de onde? Para quê? Para onde? De que lugar? E é totalmente perceptível que o capítulo aqui de 16 de Mateus, depois da qual julgaria os homens. Ele está deixando isto aqui bem claro, pastor César Cavalcante. Olha só, porque dará a cada um segundo as suas obras. Pastor César Cavalcante, por gentileza, aonde foi que o senhor viu no Monte da Transfiguração Jesus dando galardão ou julgando cada um segundo as suas obras? O texto aqui fala sobre juízo final, pastor apologista.
O que fica claro quando se lê a passagem dentro do contexto. É só você observar os versículos anteriores, no caso de Mateus, capítulo 16, versículo 24 e 26, aí você vai ver também os versículos anteriores de Marcos, capítulo 8, versículo 34 até o 37, como também Lucas, capítulo 9, versículo 23 até o 26. Jesus estava falando, ele vinha falando, dentro do seu contexto, de salvação e de perdição de alma. Coisas que também serão decididas no juízo final, pessoal. O texto não fala em nenhum momento. Se você for observar, por exemplo, o texto de Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28, você vai ver que ele não está dizendo em nenhum momento aqui que daqui a 6 dias ele vai se transfigurar para os discípulos e todos vão ver a glória de Deus ali. Não foi isso que o texto diz. Por favor, não queiram forçar o texto. Além disso, fica totalmente sem sentido Jesus sugerir um risco de morte. Alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam. O que poderia impedir as pessoas de verem algo que aconteceria dali a míseros 6 dias, como diz o capítulo 17 de Mateus? E os evangelhos não mencionaram que Jesus e seus seguidores tinham sofrido alguma espécie de ataque nesse tempo. Então por que Jesus falaria de morte para eles ali? Dentro de 6 dias vocês sofrerão um ataque de morte. Cuidado, toma cuidado, senão vocês não vão me ver na glória de meu Pai. Essa passagem também, Brasil, ela nega a interpretação de que a transfiguração constitui uma visão do reino. O contexto reforça que Jesus deixou bem claro que o evento se refere ao segundo advento, que antecederia o juízo final. Algumas pessoas, além de dizer que esta mensagem de Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28 se cumpriram na transfiguração, vão dizer também que esta mensagem se cumpriu lá no Pentecostes. Olha que coisa! Vão dizer também que se cumpriu quando João viu Jesus em seu reino durante a revelação do Apocalipse. Outros vão dizer que cumpriu-se quando Estevão viu Jesus em pé à destra de Deus. Por favor, isso chega a ser um malabarismo totalmente, uma falta de entendimento quanto ao que o texto diz. O contexto de Mateus 16 é a própria vinda que faz sentido, pessoal. Não uma visão do reino. Ele não disse isso, que seria apenas a visão do reino. Inclusive, Jesus, antes, ele vinha falando de ganhar e perder a vida por ter seguido suas palavras. Uma óbvia referência ao juízo final, que aconteceria após a sua vinda. Versículo 28 começa com as palavras: em verdade vos digo. Versículo 28. Essa mensagem ou essa expressão, em verdade vos digo, costuma introduzir alguma coisa muito relevante em relação ao que vinha sendo dito antes. Pare para pensar numa coisa. Que relevância tem dizer que alguns ali terão uma visão da vinda dele? Nenhuma relevância. Uma mera visão para alguns dali não tem efeito prático algum. Tira todo o sentido da expressão, em verdade vos digo. Agora, Brasil, tem muito mais relevância dizer que alguns dali iriam viver a vinda real de Jesus. Eles iriam ver com seus próprios olhos e não alcançariam a morte. Isso sim dá um enorme sentido de urgência à necessidade de seguir Jesus, porque o tempo é espantosamente curto. É isso que diz Mateus capítulo 16. Isso justifica a expressão, em verdade vos digo. Então, pessoal, concluindo a mensagem de hoje, o que eu quero dizer para vocês é que muitas pessoas se perdem na interpretação. Eles não querem, por hipótese alguma, acreditar que Jesus foi um falso Messias ou um profeta iludido. Eles querem acreditar com toda a sua força, fazendo malabarismos, por exemplo, dizer que esse capítulo 16 de Mateus, capítulo 27 e 28 se cumpriram aqui na transfiguração. Isso é um erro fatal. A verdade que dói é essa passagem não aconteceu em nenhum momento da história humana. Esses apóstolos morreram e não viram Jesus vindo com as nuvens. Então essa profecia, Brasil, não se cumpriu. Jesus muito menos retornou no ano 70. Enfim, Brasil, o Jesus dos evangelhos foi sim um pregador apocalíptico,
completamente iludido, doente, mentalmente falando. E eu sei que muitos evangélicos por aí, católicos, eles querem acreditar na Bíblia, mas infelizmente a Bíblia não tem sustentação em si mesma, tá bom? Fortíssimo abraço para você, muito obrigado por tudo, por você estar comigo até agora, obrigado. Tô com meu rosto aqui completamente cansado, tá? Não é brincadeira passar aqui, nossa, quase 16, 17 horas estudando, quebrando cabeça, tá? Para poder produzir os vídeos para o canal, não é brincadeira. Então, se você puder, eu vou pedir a você encarecidamente nos ajude nesse projeto, nos dê uma força para que a gente possa continuar e ir mais para frente. Um abraço para você. Fica na paz. Tchau, tchau.